Acho que o caso que mais chamou a atenção da gente foi o da doutora Anice, né? No caso da doutora Anice, da CPI, que a fala dela ali gerou uma série de conversas depois, aí, pós a transmissão, inclusive, porque ela, apesar de ser da área, fez alguns discursos ali que, para a maioria das pessoas, não faz muito sentido na prática, e levou uma discussão importante, né? Então, o papel que essas pessoas têm, a voz que elas têm, o alcance que elas têm para divulgar uma informação, porque chega na hora ali, ela desconstrói, fala que não, né? Mas é muito perigoso no momento que a gente está vivendo. Na realidade, eu vejo até ali que, né, foram duas situações hoje dessa CPI que chamou atenção na semana, né, Guilherme? Que foi a presença da doutora Nice e também ali da doutora Luana. Acredito eu que ali reflete bem justamente as torcidas organizadas politicamente no Brasil. Eu até tiro aqui a discussão técnica científica porque eu não sou da área, né? Eu não sou da área, mas gerou uma grande repercussão essas duas presenças. Confesso a você que no caso da doutora Nice, eu vejo que ela não se preparou tanto para ir na CPI, para fazer a fala da... A sabatina toda, apesar dela estar como na condição de convidada e não de convocada, porque isso há diferença. Com certeza. Mas ela não se preparou tanto para a altura que merecia as respostas que o povo brasileiro tanto ansiava em relação à CPI. Porém, eu vejo também uma vulnerabilidade e os senadores ali, e eu vou dizer o seguinte, aproveitaram da situação. Não, com certeza. Viram que ela estava vulnerável. Você via ali ela apavorada, tentando pegar papel, todas aquelas coisas ali para dar uma determinada informação. Porém, o que acabou acontecendo? Ela não conseguia responder. E os senadores, vendo isso, realmente caíram matando em cima dela. Eu acho que faltou um pouco também para os senadores entender que ali estava um ser humano, com certeza, que estava ali uma pessoa que estava em vulnerabilidade naquele momento, por mais que talvez ela não tenha ginga, uma oratória para a resposta, mas convenhamos, eu acho que é mais nesse sentido. Agora, a doutora Luana deu um show de informação, de ciência e uma oratória convincente, demonstrou que foi preparada para a CPI e isso também gerou uma grande repercussão. E até mesmo, William, o grande perigo disso é dar ferramentas e armas para a oposição, né? Ou melhor, para a situação. Naquele caso. Porque, no caso, a oposição que tomou ali o partido. Isso. O que eu entendo, né? Eu também não sei definir a diferença de protozoário e vírus, né? Mas eu não sou da área. Mas nós não somos da área. Exatamente. Mas eu acho que o grande ponto foi a quantidade de interrupções que ela teve. Isso realmente, temos que dar o braço a torcer. Vamos sim. Né? Porque, assim, a falta de educação que aconteceu ali, né? A desconstrução, o desmerecimento dela, não era necessário, uma vez que a fala dela, por si só, apresentava essas falhas, contradições. Eu não falei, eu nunca tive reunião. Mas, doutora, tá aqui o vídeo. Ela, não, mas é que... Então, assim, eu acho que a forma de abordá-la realmente saiu do limite. Né? E é o tipo de coisa que acontece. Nesse momento, para onde vai a discussão? Olha o jeito que eles trataram. E realmente, esse é um discurso válido. Ainda mais se tratando de uma mulher em meio a uma maioria de homens, masculino ali, um pouco né, masculino, que falam extremamente alto e eloquente. Exatamente. E ela, como não tem essa prática, digamos assim, porque até um dos pontos que o presidente da CPI utiliza, que foi até um tanto quanto vexaminosa, digamos assim, ela com essa fala calma, convence a todos, tal, mostrando que não é um tipo de fala que se espera, pelo menos não pela rotina que daquele espaço. Exatamente. Mas que realmente, que as falas dela... Muito contraditórias. Exatamente, mas, de fato, a forma como isso foi construído, a quantidade de interrupções, a desqualificação dela naquele momento ficou feio. Ficou feio para todo mundo. Exatamente. E acaba dando armas pro... Perde-se o foco da discussão real. Virou uma nova mártir daquela ideologia, daquele determinado ponto.